Eu tô aqui no restaurante meu tio. Aqui, como que isso aqui, ó. Isso aqui é legal, ó. Porque aqui, ó, tem uma imagem. Isso aqui é real, ó. Da parede, mas ali, ó, tem um vidro. E tem um vidro, ó, que reflete essa imagem dali pra cá. E dá um reflexo que é o infinito. Entendeu? Aqui também são as cascas, né? Tem poucas dessas. Meu tio e minha tia trabalham aqui, né? Aqui, ó. Estamos todos reunidos. Então, qual é a comida que você mais gosta daqui? É mesmo? A Amanda era assim. A Amanda, ela começou assim. Eu não tenho sentimento de pai.